Ele controla a bola, o campo inteiro se torna seu palco, e Pelé marca 4 gols seguidos. Em apenas um ano, ele foi do time júnior para o juvenil, e do juvenil ao time principal. Tico na equipe profissional é imparável, e com a ginga vira um grande destaque. Agora é a Copa de 58. Eles anunciam a escalação da seleção brasileira. O último nome era o do Dico, e o pai e o irmão pulam animados. Aos 17 anos, Pelé se torna o jogador internacional mais jovem da história. Naquela época, a seleção estava dividida. De um lado, os que jogam futebol no estilo europeu, e do outro, os que defendem o futebol brasileiro com ginga. Mas nesse momento, o técnico apoia mais o estilo europeu. Curto e grosso, ele proíbe Dico de usar a ginga no campo. No amistoso, Dico parece ter perdido sua alma. Ele estava perdido no campo, e com isso, machuca o joelho como seu pai. A Copa do Mundo está prestes a acontecer, mas ainda assim, o técnico leva ele e deixa no banco enquanto se recupera. O Brasil vence a Austrália na fase de grupos, mas empata com a Inglaterra, e 3 dos principais jogadores são substituídos. Pelé tem apenas 17 anos e joga pela primeira vez na Copa do Mundo. Diante de milhares de espectadores, ele sente a pressão, e com sua baixa estatura, fica indefeso diante os adversários, errando muito no campo. Mas felizmente, o Brasil consegue um gol. Na semifinal contra a França, Pelé ainda não consegue se mover livremente, não sem a ginga brasileira. Depois do primeiro tempo intenso, Pelé conversa com seu companheiro de equipe. No passado, ele zombou Pelé, mas agora disse: "A ginga foi demais. Precisamos disso agora." O segundo tempo começa. Encorajado pelo olhar do companheiro, Pelé acorda. Ele rouba a bola e dribla todo mundo sem hesitar. Agora o campo é dele. De frente pro gol, ele solta um belo chute. E a bola entra. Pelé rasga a defesa francesa com a ginga. Os brasileiros vão à loucura e os franceses ficam em silêncio. Ele se torna o foco do público e continua jogando com o estilo brasileiro, sem dar chances da França revidar. E em apenas 20 minutos, ele marca 3 gols consecutivos. E o time brasileiro derrota a poderosa França. Eles chegam à final, mas enfrentando a Suécia, ninguém está otimista com o time brasileiro. E na conferência de imprensa, o técnico da seleção sueca, além de ridicularizar a seleção brasileira naquele ano, também ataca as falhas pessoais dos jogadores. A equipe fica desmoralizada e, para recuperar a confiança, Pelé sugere que todos troquem passes até o farol mais próximo. E isso realmente funciona. Todo mundo se entrega na brincadeira. É uma bagunça da cozinha até o saguão do hotel. E esse hóspede parece achar divertido. Vendo isso, o técnico fica profundamente comovido. Ele não é mais obcecado por estratégias e quer que todos mostrem o seu verdadeiro eu. Mostrem o lado mais autêntico dos brasileiros. Em meio aos gritos dos torcedores, a final começa. Todos os brasileiros assistem, esperando o milagre da primeira Copa. Mas o início não foi tranquilo. A marcação em cima do Pelé é extremamente dura e marcam um gol em apenas 4 minutos. Os torcedores suecos começam o carnaval e já comemoram a vitória. Nesse momento, Pelé olha para a arquibancada, vendo os brasileiros que vieram assistir com expectativas. O espírito de luta se fortalece e ele quer mostrar ao mundo o charme do futebol brasileiro. Pelé começa a driblar no ataque e os suecos não são páreos contra um gingado. Ele passa por todo mundo. Os brasileiros se levantam. O passe é perfeito. Pelé dá um chute falso e o companheiro finaliza com um gol. Nesse momento, os brasileiros surtam de alegria. Com o Pelé, a seleção finalmente acorda e luta com mais garra que nunca. O gingado muda nos pés de cada jogador brasileiro e eles controlam o ritmo do jogo. Então vem o terceiro gol e o quarto. Todos sentem a alegria no coração, com lágrimas nos olhos. Até mesmo o adversário reconhece o talento e aplaudem o Brasil. Com a cabeçada do Pelé, o placar fecha em 5-2 e o Brasil ganha sua primeira Copa. Aos 17 anos, Pelé fez uma grande conquista e inicia oficialmente sua era como rei do futebol. Esse filme é adaptado da experiência real da lenda do futebol brasileiro. Pelé disse ao mundo com sua própria experiência que o sucesso não tem nada a ver com a idade ou com a sua origem, mas sim com sua força de vontade e suas crenças. Uma fé triunfante que não se curva ao mundo.